Olá, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então, a gente vai responder algumas questões do terceiro caderno de atividades da turma do quarto ano, tudo bem? Então, eu espero que vocês possam ter, acesso ao vídeo, que vocês possam assistir com calma. Se tiver dúvida, pause, pode comentar aqui, tá bom? Colocar algum comentário se você não entendeu alguma coisa, ou então entrar em contato comigo, tá bom? Aos meus alunos. Mas se vocês podem, né, também colocar os comentários aqui se não entender alguma questão que eu respondo para vocês, tudo bem? Então, nós estamos no terceiro caderno de atividades e esse caderno é bem fácil de responder. Nós vamos responder até a questão, deixa eu ver aqui direitinho. Nesse primeiro vídeo, né, eu pretendo fazer 2 vídeos, tá bom? Nesse primeiro vídeo eu pretendo responder até essa página aqui, tá bom? Até a questão 11. E no segundo vídeo a gente finaliza, tá bom? Então vamos lá, para o vídeo não ficar longo. Aqui você vai fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo nos outros cadernos, tá bom? Identificação é extremamente necessário. O seu nome, o ano, a turma, tá bom? O professor, o contato do WhatsApp, se vocês tiverem, tá bom? E aqui também o nome da escola. No nosso caso, né, Escola Municipal Céu Azul. E a data que você começou a fazer as atividades. Às vezes pegou o caderno na segunda, aí depois começou na terça, na quarta, você vai colocar o dia que você iniciou a responder o caderno, tá bom? Fez a iniciação às respostas, tudo bem? E a gente vai para a primeira questão. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Estou fazendo com a tela assim, né? Para ficar mais fácil para vocês. Leia o texto abaixo, né? Vamos lá, leia o texto, leia comigo, tá bom, aluno? Minha aluna. O que é que eu vou ser? O que é que eu vou ser? Beth quer ser bailarina. Zé quer ser aviador. Carlos vai plantar batatas. Juca quer ser um ator. Camila gosta de música. Patrícia quer desenhar. Uma vai pegando o lápis e a outra põe-se a cantar. Então, o texto que você leu é um poema, um gênero textual no qual os principais elementos são o verso, a estrofe, a rima e o ritmo, né? O ritmo onde você lê, tá bom? Então, aqui o verso é cada linha do poema. Então, esse aqui é um verso, esse é outro verso, assim como a gente já tem feito, né? Eu acho que nos outros cadernos. Eu só vou pausar um pouquinho, vou fechar a porta porque tem um barulho externo, tá bom? Fechei aqui, não sei se adiantou muito, estou morando em apartamento e aqui às vezes dá um som, passa um pouquinho. Então, então o verso é cada linha de um poema, cada linha de um poema. E a estrofe representa o conjunto de versos. E não, então aqui, olha, nós temos dois, três, 4 versos, né? E quando eles estão juntos e tem esse espaço aqui separando, né? Uma estrofe em um conjunto de versos de outro conjunto, a gente coloca, né, nome disso, né, desse conjuntinho é estrofe. Então aqui nós temos 2 estrofes, né? A primeira estrofe, esse aqui já é uma resposta até de uma questão, para falar a verdade. A segunda é estrofe. E cada um desses é o quê? Um verso. 1, 2, 3 e assim por diante, tudo bem? Então vamos lá, as questões. Questão 1. Quantos versos e quantas estrofes há no poema? Copie as rimas que aparecem no poema. Então, primeira coisa que você vai fazer, né? Contar quantos versos tem e quantas estrofes, tudo bem? Então, ele pede, né, para que você possa falar o que, né? Contar os versos, né? E as estrofes. E depois falar copie as rimas que aparecem no poema. Rima, a gente sabe muito bem, né, que rimas, ainda mais vocês que gostam de música, né, eu acho que a maioria da nossa turma gosta de música, elas sabem como são essas rimas. A rima, né, geralmente não precisa ter a mesma sílaba final, mas ela precisa ter o quê? Um som parecido, né, olha. Beth quer ser bailarina, Zé quer ser aviador, Carlos vai plantar batatas, Juca quer ser um ator. Então, aviador e ator, né? Tem uma terminação final, or. Esse que é bem forte, né? Ele é bem forte, então dá as características da rima.
Então, aviador e ator, né? Eles têm uma rima. Aviador barra ator. Ele, então, aqui já é uma rima. E depois, Camila gosta de música, Patrícia quer desenhar. Uma vai pegando um lápis e a outra põe-se a cantar. Ou seja, desenhar e cantar, né? Olha lá, o A, R, ar, né? De desenhar e de cantar, mesma coisa. Então, desenhar e cantar é outra rima. Então, você vai fazer duas coisas, né? Três coisas nessa questão. Primeiro, contar quantos versos que tem, né? Lembrando que cada verso é uma frase. Contar quantas estrofes, né? Que é os blocos, né? Quando eles estão juntinhos e tem um espaço. Estrofes tem um espaço entre elas. Por isso que dá para saber quantas estrofes tem. Você circula, né, a estrofe. E depois falar quais são as rimas, né? Então, as rimas são compostas por duas, né, palavras, as palavras finais, tudo bem? As palavras finais. E você vai colocar aqui pra gente na questão 1. Tranquilo? Vamos para a segunda questão. Todas as profissões são importantes para a nossa sociedade. Quais são as profissões citadas no poema? Quais são as profissões das pessoas que moram na sua casa? Ou seja, aqui você vai ler o poema, deixa eu apagar aqui porque ficou bem, né, cheio de informação. Aqui você vai fazer o quê? O que você, né? O que eu vou ser? Não, o que é que eu vou ser? Então aqui tem profissões. Bailarina é uma profissão, aviador é outra profissão. E aqui você vai ler o texto e circulando as profissões que você encontrar, tudo bem? E vai escrever, né, na próxima página. Vamos ver aqui em cima, tá bom? Tem muito espaço para vocês, tá bom? Para escrever quais são as profissões que você encontrou no texto. Depois você vai perguntar para as pessoas que moram contigo, né? O pai, a mãe, o avô, a avó. Quais são as profissões, né? Às vezes é vendedor no mercado, é comerciante, vende alguma coisa, cabeleireiro, às vezes é manicure. Então vai colocar aqui também, tá bom? Nesse espaço. E escrever a frase certinha. Ó, as frases, né? As profissões que eu encontrei no texto são, aí, dois pontos, escreve as profissões, aviador, bailarina, depois ponto final. Aí depois na resposta das profissões que tem na sua casa, né? Aí letra maiúscula, né? Uma nova frase. E as profissões que tem aqui em casa, então, a profissão do meu pai é tal. A profissão da minha mãe é tal. E assim você vai concluindo da forma que o texto pediu, tá bom? Escrevendo as frases com atenção, com pontuação principalmente. Na questão 3, tomemos como exemplo a primeira parte do poema. O que é que eu vou ser? Nós temos Beth quer ser bailarina, Zé quer ser aviador. Carlos vai plantar batatas, Juca quer ser um ator. Vamos brincar de escritor? Cria uma estrofe de um poema sobre a profissão que você quer, né, quer ter quando crescer. Aqui tem um espaço para você, né? Tem um Smurf aqui, um desenho. Então aqui ele fala para vocês fazerem o quê, né? Escrever um verso com a profissão que você quer ser. Às vezes você quer ser policial. Muitas pessoas lá, eu fiz uma questão na plataforma virtual, onde muitos alunos falaram que queriam ser, eu acho que são as duas profissões, veterinário e policial, as que mais surgiram. Então, eu quero ser policial, professor. Então você vai fazer uma estrofe. O que é uma estrofe? Eu falei para vocês, a gente já viu, né? Olha, a estrofe é uma parte de um poema. Então eles pediram, pode ser quatro versos, tudo bem? Quatro versos, ou seja, quatro linhas, né? Então, para você criar essa estrofe. Então, cria uma estrofe de um poema sobre a profissão que você quer ter quando crescer. Você pode, né? Assim, quero ser policial. Aí não, é um exemplo, tá bom, gente? Mas você vai utilizar a sua criatividade. Quero ser um policial para ajudar as pessoas. Assim, aí você pode criar mais duas frases, né? E uma delas, né? Tem que ter uma rima. Nesse caso aqui, ó, o Beth quer ser bailarina, Zé quer ser aviador. Carlos vai plantar batatas, Juca quer ser um ator. Então, ator rimou com aviador, né? Então, a segunda rimou com a quarta. Essa não rimou com a primeira não rimou com
com a terceira, mas ela foi importante, né, para compor a estrofe, tudo bem? Então você pode rimar, fazer o quê? A rima pode ser pode ser essa com essa, um, dois, pode ser o quê? Ela pode rimar a terceira, desculpa, a segunda com a quarta, né? Então ela pode intercalar, pode pular uma frase, ou pode ser uma com a outra, assim, em sequência, tudo bem? Aqui vai depender da sua criatividade. E faça com calma. Você quer, às vezes não pode ser, não pode ser assim. Às vezes você vai encontrar um pouquinho de dificuldade. Mas eles pedem para que você possa pegar essa aqui como exemplo, né? Você pega essa frase como exemplo, você pode substituir o nome, né? Ó, você coloca o nome de seu amigo, né? Ou de sua amiga. Ana quer ser dançarina. Assim, ou então, minha amiga quer ser dançarina. João, meu amigo, quer ser piloto. Carlos, aí assim, Carlos vai plantar, ó, Carlos vai trabalhar no shopping, ou então vai ser jogador, e eu, você, aí você faz uma rima com uma dessas frases que estão aqui acima, qual a profissão que você quer ser, tudo bem? É uma sugestão também de como você pode responder. E depois, né, vamos para a próxima questão, porque é uma questão muito livre, é uma questão muito aberta. Então você vai fazer da forma que você achar, né? Vai depender muito da profissão que você quer ser, tá? Tudo bem? Vamos lá na questão 4. Vamos relembrar alguns conteúdos que aprendemos anteriormente. Aqui ele fala o que é substantivo, que é o nome que designa, né? A palavra que designa o nome sobre alguma coisa. Por exemplo, o nome desse objeto, né? Uma caneta. Então, é o nome que dá a este objeto, o objeto, que é uma caneta. Então, é a apostila que vocês estão fazendo no caderno de atividades, né? É outro nome, que várias folhas juntas, um caderno. Então, é o substantivo. Substantivo comum é o quê? São os nomes, né? Olha, são aqueles que dão nomes a todos os seres da mesma espécie. Então, por exemplo, são escritos com letras, né, minúsculas. Peixe, né? Peixe tem vários tipos, né? Tem peixe-espada. Vamos lá, fugir um pouquinho os tipos de peixe, né? Da cabeça. Então, tem vários tipos de peixe. Sardinha é um tipo de peixe também. Então, mas todos eles são peixes. Então, designam o que? A espécies, que são os peixes. Lápis, né? Borracha, orelha, mesa. Então, depois eu vou dar uma olhadinha nessa mensagem que eu recebi. Então, são o quê? Mensagens, sobre, assim, e mesas, né? Existem vários tipos de mesas. Então, é algo que surge como, né? Que designa todas as espécies, né? De todos os tipos de mesa, né? Mesa, mas aí tem mesa quadrada, mesa redonda, mesa triangular, né? Então, mesa de madeira, mesa de plástico. Então, são mesas, né? São vários tipos de mesa, mas todas elas são mesas, por isso que são substantivos comuns, porque são comuns a todas as espécies, tudo bem? E depois substantivos próprios. Por exemplo, olha lá, são aqueles que dão nome ao ser da mesma espécie, né? São escritos com letras iniciais maiúsculas, são substantivos próprios de nomes, né? Cidades, pessoas, ruas, estados, países, etc. Então, pessoal, substantivo próprio, você tem que lembrar de quê? Que eles se escrevem com a primeira letra, vai ser sempre maiúscula. Valparaíso, Maria, Ana Beatriz, Goiás, seu nome e seu sobrenome também, né? O meu nome é Fernando Pereira Ribeiro. O F, né, de Fernando, o P de Pereira, o R de Ribeiro tem que ser sempre com a letra maiúscula, assim como o seu nome também. O nome e o sobrenome, sempre a primeira letra tem que ser maiúscula. Então você observe na capa quando você escrever, tá bom? E se estiver errado, você faz a correção. Olha lá, Ana, Beatriz, Maria. Então, nomes de lugares e nomes de pessoas, tá bom? Porque elas classificam o que? O indivíduo, a pessoa. Porque eu não sou o único Fernando do mundo, né? Tem outros Fernandos com o mesmo sobrenome até que o meu, só que
Se você conhece assim, por exemplo, você não vai falar, aquele professor, qual professor? Você vai, professor Fernando. Então, se a outra pessoa conhece o professor Fernando, né, mas tem vários milhares de professores Fernandos no mundo. Então, mas quando você está conversando com outra pessoa, você sabe que é aquela pessoa, assim, porque os nomes próprios servem realmente para isso, né? Para você qualificar aquele ser. Então, vamos lá? Agora é com você. Circule no texto acima todas as palavras que são substantivos e depois escolha alguns para preencher a tabela. Então, aqui ele pede para que você circule substantivos. Deixa eu apagar aqui. Substantivos comuns e substantivos, né, próprios. Então, por exemplo, a palavra. Palavra é um substantivo, né? Palavra, ela dá o nome ao conjunto, né? No caso, as palavras, né? Palavra. Deixa só um momento. Eu dei uma pausa para olhar aquela mensagem, porque eu não consigo ficar quieto quando recebo mensagem pelo WhatsApp, ainda mais no trabalho, não tem que olhar para ver se é algo muito urgente. Então, assim, como eu falei para vocês, né? Para você circular os substantivos que eles pedem para a gente, né? Então, palavra é um substantivo, né? Ela define a nossa língua, né? As palavras, né, que nós utilizamos na escrita. Então, ela define as unidades, né, são escritas, tudo bem? De tudo que existe, né? Nas línguas, a nossa língua portuguesa, a inglesa, né? Por exemplo, um substantivo outro aqui, mesa, orelha, são todos substantivos, né? Que dão um nome a alguma coisa que existe. Então, vocês, né, não precisa circular tudo, é só aquilo que dá nome a alguma coisa. Pode ser um substantivo comum ou próprio, tá bom? Porque o mais importante é você preencher esse quadrinho aqui, esses dois quadrinhos. Aqui dos substantivos próprios e dos substantivos comuns. Esse é o mais importante. Então, substantivos próprios, você vai preencher como? Você vai colocar nessa parte aqui, né? Nessa primeira parte, os nomes de pessoas, nomes de cidades, países que estão lá no texto. E nos substantivos comuns, você vai colocar o quê? Nomes de coisas, né? E lá eles dão aqui exemplos, né, para vocês utilizarem, para vocês escreverem, tá bom? E se estiver faltando algum, você pode pesquisar na internet e colocar aqui também, tá bom? Vai ficar bem facinho para você. Vamos lá na questão 5. Vamos ler um pequeno trecho de um texto sobre a organização de trabalho dos índios. Dia 19 de abril, dia do índio, né? Nas aldeias todos trabalhavam. Os homens caçavam, pescavam, preparavam a roça, fabricavam objetos como arcos, flechas, tacapes e zarabatanas, construíam ocas e canoas, que também eram chamadas de ubás. Eles fabricavam seus objetos com pedras, ossos, madeiras e fibras vegetais. As mulheres cuidavam dos filhos, cozinhavam, plantavam, colhiam, faziam esteiras, cestas e peças de cerâmicas. Elas produziam uma bebida chamada cauim, feita de milho mastigado. As meninas ajudavam suas mães e os meninos ajudavam seus pais. Então, com o texto, a gente vai responder essas questões. Pela leitura do texto, podemos observar o quanto o trabalho dos índios, né, é importante e o quanto influenciou na nossa cultura. De acordo com o texto, em que dia se comemora o Dia do Índio? Então, bem aqui, né? Tá bem estampado, bem no título, você pode colocar ali a resposta pra gente, né? Tudo bem? Eu não vou alongar nas questões muito fáceis, tá? Eu vou só passar um pouquinho por cima e a gente vai avançando. B. Quais eram os trabalhos dos homens e das mulheres indígenas? Então aqui, né, no texto ele fala que os meninos, né, os homens ajudavam, né, no caso suas mães e e as meninas ajudavam suas, né, as meninas ajudavam suas mães e os meninos ajudavam seus pais, não é? Então, o que acontece? Aqui nesse parágrafo onde coloquei a setinha, você vai ver direitinho quais eram os trabalhos já feitos, né? Muitas vezes feitos pelas mulheres, pelas maioria das vezes eram feitos pelas mulheres, e os trabalhos que eram, na maioria, feitos, né, pelos homens. E está bem aqui no início também. Tudo bem? Isso aqui é só ler o texto e transferir do texto para a resposta. Tudo bem?
Facinho, não é? Vamos lá? Aqui é uma questão bem tranquila para vocês fazerem, que vocês gostam bastante, que é o caça-palavras. Nesse caça-palavras, eles pedem o quê? Eles falam que você melhora o seu vocabulário, você aprende palavras novas, você aumenta o seu poder de concentração. Então, é uma brincadeira bem legal para se fazer. Então, ao encontro no caça-palavras abaixo, palavras relacionadas ao trabalho dos índios. Vale ressaltar que as palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, sem palavras ao contrário. Ou seja, você vai encontrar palavras, né, na vertical, né, de cima para baixo, desculpa, de baixo para cima, ou de cima para baixo, isso mesmo, porque elas não estão ao contrário, né, de cima para baixo, ou então, né, na horizontal, que é da esquerda para a direita, tudo bem? E na diagonal também, você vai encontrar palavras que estão, né, nesse sentido, né, descendo ou subindo. Tudo bem? E não vão encontrar ao contrário, né? Com alguns caça-palavras mais difíceis, eles colocam a palavra, né, escrita de trás para frente. Nessa não, nessa aqui é mais fácil para vocês, tudo bem? Vamos para a questão 7. O jornal Viva Bem realizou uma pesquisa com os moradores de uma cidade para saber quais são as embalagens dos produtos mais consumidos e que vão para o lixo por semana. Observe o gráfico abaixo que demonstra o resultado da pesquisa e responda. Aqui temos as embalagens, né? Frascos, opa, tô com a borracha. Frascos, vidro, papelão e latas. Então, quais embalagens é descartada no lixo em maior quantidade? Quais das embalagens vai mais para o lixo? Então, ali você vai analisar o gráfico, ver qual é o maior e escrever o nome. Não só qual é o maior, mas também tem que analisar o quê? O número, tá bom? O número de cada um. Na B, qual é o total de quantidade de frascos e papelão que são descartados no lixo por semana? Calcule. Então, ele pede o quê? Só dois, não. Frascos e papelão. Quais são os frascos e o papelão? Então, vocês vão ter que identificar quais são os frascos, né? Aqui, ó, e papelão, né? Eu já até coloquei para vocês. E vai fazer o quê? A quantidade. O que eles querem quantidade? Você vai ter que fazer o quê? Uma soma. Somar esses dois valores e colocar aqui, fazer esse cálculo e colocar a quantidade dos dois, né, que vão para o lixo por semana, né? Porque aqui é a quantidade por semana. Deixa eu ver se é por semana mesmo, só uma olhadinha. É isso mesmo, ó, que vão para o lixo por semana. Olho dando revisando para não, né, ficar nada errado. Na C, aqui. Em qual local você acredita que pode chegar todo esse lixo descartado pelas pessoas? Isso vai depender muito de como elas descartam, né, gente? Se ela joga no lixo, geralmente, né, como são papelão, latas, vidro, frascos, frascos, geralmente eles devem colocar plástico, né? Eles irão para a reciclagem, né? Para lugares onde irão reciclar. Postos de reciclagem, né? Eles poderão ir para o postos na C. Nós estamos fazendo na C, tá bom? Eles poderão ir para postos de reciclagem, mas se a pessoa jogou no chão, vai para onde? Bueiro, pode ir dependendo de onde ela mora, né? Lagos, rios, e vai poluir a cidade. Então isso depende muito de quê? De onde ela descarta o lixo, tá bom? Aí você coloca aqui. Se ela joga, né? A resposta: se ela jogar no lixo, vai para o posto de reciclagem. Se ela joga no chão, vai para os rios, mares, né? Dependendo de onde ela mora. Vai para a floresta e vai poluir. Vamos na D? O que se deve fazer com esse tipo de material para não poluir o meio ambiente? Que a gente falou, não é? Na anterior, jogar o lixo na lixeira. Tem que jogar na lixeira e não só deixar lá, né? Quando for e colocar eles direitinho para o caminhão do lixo buscar no dia certinho. Às vezes você pode colocar outro dia, vamos supor que passe o caminhão do lixo
segunda-feira de manhã, segunda-feira, 9 horas da manhã. Se você colocar domingo, assim, domingo de manhã, com muito tempo faltando, talvez pode passar um cachorro e morder o lixo, né? E fazer aquela sujeira imensa. Então é importante a gente colocar, né? Umas 2 horas antes do caminhão do lixo passar. Mas tem que observar também o horário que ele passa, né? Às vezes passa muito de madrugada e não tem como. Então você tem que observar direitinho o horário que ele passa, né? Para colocar, ou então proteger, né? Em algumas casas tem aquele cesto, né? Onde coloca o lixo dentro do cesto e o lixo fica protegido pela grade. Vamos na questão E. Desculpa, é isso mesmo. Questão E, letra E, né? Letra E. Observe o valor, enquadre o valor de lugar a seguir. Nós temos o quadro valor. O que é o quadro valor? É quando você pega um número, aqui tem esse número 859, né? E divide ele pela ordem, pela classe, pelas unidades, dezenas, centenas. Então esse é o quadrinho que a gente faz. O nome disso é quadro valor. Tudo bem? Então o que acontece aqui? Classe das unidades. Vai até as centenas, né? Então nós temos as ordens. Ele dividiu, né? As unidades, dezenas e centenas. E as ordens, né? A ordem conta da direita para a esquerda. Tem a ordem das unidades, a menor ordem. Depois vai para a segunda maior, que é dezenas. A terceira maior, centenas e assim por diante. Então vamos lá? Ó, escreva por extenso o número representado no quadro valor de lugar. Ou seja, você vai pegar esse número aqui e escrever ele por extenso. Mas como assim, professor, escrever por extenso? Vamos imaginar que fosse do número 200. 200 e... Vamos colocar outro número aqui. 202. Então vocês deveriam, né, ter que escrever por extenso. Em palavras. 202. Outro recadinho no meio do vídeo. Vou dar uma olhadinha. Entenderam? Então, marque isso que vocês vão fazer. Vocês vão fazer. Vocês vão pegar esse número e escrever ele aqui abaixo, tudo bem? E na F, no quadro valor de lugar, qual é o algarismo que ocupa a ordem das centenas? Então vocês vão fazer o quê? O número está dividido nesse quadro valor, tá unidades, tá dezenas e estão, né, as centenas. O número que ocupa o lugar das unidades é o número 9. O número que ocupa o lugar das dezenas é o número 5. E qual é o número que ocupa o lugar das centenas? Esse você vai ver o número e vai colocar aqui para a gente ver, tá bom? Eu vou passar para outra página, vou ler o recadinho que acabei de receber e volto com vocês. Vou só pausar aqui. Vamos lá para a questão 8, né? Ó, questão 8. Leia atentamente o quadrinho abaixo. Então você vai ler o quadrinho para responder essa questão. Estamos finalizando, já estamos com praticamente meia hora de aula. Pai, quem inventou o trabalho, né? Que Cebolinha fala errado, né? E como as profissões, e como surgiram as profissões? E o pai de Cebola, né? O pai de Cebolinha, o senhor Cebola, fala: Ah, crianças, melhor vocês virarem a página e lerem a história do trabalho. É que, bem, tô atrasado pro trabalho. Então, eles foram lá ler o livrinho sobre, né, que eles estão pesquisando. Então, vamos lá. Agora responda as questões abaixo. Sabemos que os sinais de pontuação, além da pausa, é isso mesmo. Desculpa, eu me atrapalhei um pouquinho com a mensagem. Sabemos que os sinais de pontuação, além da pausa, na fala e entonação da voz, produzem na escrita emoções, intenções e anseios. Ao final da fala da personagem Mônica no quadrinho é utilizado um sinal de pontuação. Você conhece esse sinal? Como é chamado esse sinal de pontuação? Então a gente vê aqui, né, na primeira fala da Mônica, que é a única fala da Mônica, para falar a verdade, né? E ela tem um sinal, sim, um sinal aqui no final. Qual é o nome desse sinal? Nós temos o quê? O sinal de... É uma pergunta, ela faz uma pergunta. E qual é o sinal da pergunta quando a gente faz uma pergunta para alguém? Exclamação? Não, é exclamação. Exclamação é esse aqui, não é? É interrogação? Sim, é interrogação.
é quando a gente faz uma pergunta, é o sinal de, vou até arriscar isso aqui, né? É o sinal de interrogação. Aí é essencial. Tem um erro muito comum que eu vejo, não só de crianças, mas de pessoas adultas, quando elas escrevem uma pergunta no WhatsApp, elas não colocam o sinal de interrogação. Aí você fica pensando, mas o que será que ela quis dizer? É uma pergunta ou é uma afirmação? Ela está falando que realmente é aquilo, ou ela está perguntando para mim? Então a gente não sabe o que responder, não é? Por isso que é muito importante a gente utilizar o sinal de interrogação nas nossas perguntas. Imagine que se a Mônica tivesse utilizado o ponto final, né? Ou não tivesse colocado nada. Aí ela falaria assim, e, é, e como surgir as profissões, né? Então, ela não está perguntando. Agora, quando a gente fala em entonação, é importante. E como surgir as profissões? Quando eu falo dessa forma, dá muito claro que é o quê? Uma pergunta. Então, a gente tem que fazer a entonação na nossa voz quando estivermos fazendo uma pergunta. E não só isso, a gente não pode esquecer de colocar o sinal de interrogação. Tudo bem? Então, para que serve esse sinal? Então a gente, né, já respondeu esse aqui. Se você conhece esse sinal, né? Sim, eu acho que até o quarto ano é impossível vocês não conhecerem esse sinal. E como é o nome dele, né? Então você coloca aqui é o sinal de interrogação, tá bom? Na B, para que serve o sinal usado no final da fala da Mônica? Para que serve? Para fazer uma. Ela está perguntando. Então você vai colocar para fazer uma pergunta. Essa aqui eu estou até respondendo para vocês, né, gente? É porque realmente é muito fácil, mas eu quero que vocês não tenham nenhum tipo de dúvidas, tá bom? Na fala do Cebolinha é uma troca de letras. Reescreva a sua fala fazendo a devida correção. Olha lá, na fala do Cebolinha, a única fala dele, né? Deixa eu apagar aqui. Ele fala, ele tem uma palavra que ele escreveu errado. Quer dizer, desculpa, que ele falou errado. Geralmente, nos quadrinhos da Turma da Mônica, quando ele fala errado, a palavra fica mais escura, fica negrito. Ela fica, né, destacada. Então, ele falou o quê? Trabalho. Mas será como que a gente escreve, então? O que será que ele errou? A gente falou como? Trabalho ou a gente fala trabalho? Ou seja, tem uma letrinha que ele errou. Então, você vai fazer essa correção aqui, tá bom? Reescrever essa palavra que está errada de uma forma correta. Vamos pular, então, para a próxima questão? Já estamos na questão 9, nós iremos até a questão 11, se não me engano. Vamos lá? Observe a imagem abaixo, reflita e depois responda. Aqui temos uma figurinha, uma charge, né? E ele fala assim: TV provoca convulsões em crianças. E as crianças estão lá. Me compra aquele, me compra aquele, me compra aquele, a menininha. Me compre aquela, me compre aquela, me compre aquela. Então a gente vê o quê? Que as crianças, a menininha tem várias bonecas aqui, né? O menino tem os brinquedos bem variados aqui, né? Tem robô, tem carrinho. Mas a gente sabe hoje em dia, né? Assim, hoje em dia não, que eu acho que é algo que a gente tem que pensar um pouquinho, que as crianças têm que brincar. Brinquedo é brinquedo, né? Não importa, não tem brinquedo de menino nem de menina, né? Vai ter um que a gente mais gosta, só realmente isso. Brinquedo a gente só tem que gostar e pronto. E se divertir. Então, vou colocar aqui. O que o título da imagem sugere através da frase TV provoca convulsões em crianças? Se você for ler só o título, né? Você vai pensar o quê? Sem ver essa imagem, né? Vamos supor que essa imagem não existe, você só tem o título. TV provoca convulsões. Convulsão é uma doença, né? É quando você vê, fica muito impressionado, às vezes você tem uma como se eu deixa eu fazer uma explicação melhor para vocês. Fiz uma pequena pesquisa, né? Olha lá. Convulsão é a contratura involuntária da musculatura, o que provoca movimentos desordenados, geralmente acompanhada pela perda da consciência, né? A pessoa perde a consciência e começa a descontrolar, o corpo começa a tremer, né? Movimentos desordenados, nosso corpo começa a tremer sem a nossa vontade, é involuntário. E a gente perde a consciência. Então, o que ele quer dizer com aquela imagem? Se a gente, desculpa, se tiver só o título, a gente pensa que é o quê? Que a pessoa está, né,
perdendo seu controle dela mesma. Ela perde o controle dela mesma. Deixa eu pausar para voltar agora no texto. Então quer dizer que você pode colocar com o título da imagem sugere através que ela está perdendo o controle dela mesma, que as crianças estão perdendo o controle de suas ações, tá bom? Você pode colocar dessa forma, que as crianças estão perdendo o controle de suas ações. Então, na B, o que de fato acontece na cena? Aí você vai descrever, né? Agora você vai olhar a cena e ver o que está acontecendo, vai descrevê-la, tá bom? Ah, o menino está pedindo para comprar tudo. O menino e a menina estão pedindo para comprar tudo sem pensar, né? Eles só querem ter, não quer nem saber. Ele viu em algum lugar e quer ter. Então você pode colocar que eles estão descontrolados pedindo para comprar para a mãe, né? Comprar, provavelmente é a mãe deles, né? Para comprar tudo que ele quer, tá bom? E na C, o que você diria que isso você diria que isso é consumo ou consumismo? Justifique. Pessoal, essa questão eu dei uma lidinha na apostila. Lá na frente ele faz uma explicação do que é consumo e do que é consumismo, né? Isso deveria ter vindo antes, né? A gente vai lá e dá vamos dar uma lidinha nisso, tá bom? Nessa página aqui, na página 10. Olha lá. Consumo é quando a gente compra as coisas que nós realmente precisamos, nem mais nem menos, mas na quantidade necessária. Então, o consumo é o que a gente compra o que a gente precisa. Por exemplo, comida, roupa, né? Às vezes brinquedos também, né? Que às vezes precisa se divertir. Consumismo é quando nós exageramos no consumo, compramos tudo o que queremos, sem realmente precisar e sem pensar antes de comprar. Ou seja, a gente compra por comprar pelo impulso. Às vezes tem já acabou de comprar um tênis, viu um tênis que gostou lá, quer comprar esse tênis também. Aí, só que não precisa, não precisa. Poderia ter comprado outra coisa, não é? Então é o consumismo. Consumismo é aquilo que você compra sem pensar, compra por comprar. E consumo é o que você compra, né? Quando você tem necessidade. Então, para o que você diria que isso é consumo ou consumismo? Então, você acha que os meninos estão fazendo o quê? Eles estão querendo consumir somente ou que eles são consumistas, né? Consumistas. Então, você vai escrever aqui, né? Aí você pode colocar, isso é consumismo, né? Isso é consumismo do que a gente leu, então a gente identificou que é consumismo. Aí por que é consumismo? Aí, porque eles querem comprar várias necessidades disso. Eles querem comprar por comprar, tá bom? Não que eles não vão utilizar, mas é porque é o exagero. O exagero é o consumismo. Questão 10. Você conhece estas profissões? Pinte e escreva o nome de cada uma. Então aqui você vai pintar e escrever o nome da profissão. Pintar também, esse que tá cuidando do cachorrinho, né? Escrever, né? Escreve o nome da profissão. Aqui é o comerciante, tá bom? Pode ficar na dúvida, né? Que tá mexendo com dinheiro, tá, né? Então, ele geralmente ele pode estar trabalhando com comércio, né? Passando esse dinheiro. Então, é uma sugestão, né? Comerciante. Aqui, veterinário, açougueiro. Aqui tá o fazendeiro, né? Tá dirigindo um trator. Tem o sapateiro, tem o mecânico. Então, agora, escreva uma frase para cada profissão. Então, olha lá, são quantas profissões? Um, dois, três, quatro, cinco, seis frases. E cada um, ó, você pode colocar um, né? Aí você vai lá na primeira, comerciante, né? O comerciante está vendendo produtos da sua loja. E assim por diante, você vai escrevendo as frases, né? De acordo com o que você está olhando, ou então, o importante é que tenha a palavra, né, da profissão. Por exemplo, sapateiro. Então, na frase, quando você criar sapateiro, não necessariamente você pode escrever. Você pode escrever também, né? O sapateiro está consertando sapato. Ou então você pode colocar: o sapateiro foi à loja comprar mais cola para seu, né, para seu trabalho. Então, tudo isso você vai analisar a melhor frase, tá bom? Escrevendo, começando com a letra maiúscula e depois colocando um ponto final, se for uma questão afirmativa, né? Se for uma pergunta, você tem que colocar interrogação e assim por diante, tudo bem? Então, minha bateria está acabando, nós temos que finalizar. Vamos para a próxima página.
Essa é a última questão, tá bom, desse vídeo. Depois eu vou retornar com as outras questões, que são questões um pouquinho mais elaboradas, que vão exigir tanto tempo quanto essas atividades, tá bom? Aí a gente já deu, né, sobre consumismo, o que é consumo e o que é consumismo. E aqui fala sobre um quadrinho falando sobre o consumismo infantil. Ó, a maioria dos produtos consumidos por uma família são escolhidos pelas crianças. Então as crianças escolhem, mas o que acontece? Não, a gente não pode ficar colocando culpa nas crianças. Eu não colocaria nem culpa na televisão também. É mais culpa do que? Da criação. Eu mesmo, eu assistia vários desenhos, né? Hoje em dia para vocês tá mais difícil, né? Mas assim, não tem desenhos na TV aberta. É mais no YouTube, na Netflix, né? Mas eu assistia outros canais, SBT, Globo, antes tinha Manchete, e passavam várias propagandas. Eu tinha vontade? Tinha. Mas eu sabia que tinha das condições que meus pais tinham, da minha família. Não dá pra comprar as coisas. Então, o que acontece? Eu vivia, eu jogava bola, fazia outras coisas que dava para fazer, não é? E eu não ficava triste, porque eu sabia que às vezes não tinha o quê? O brinquedo lá para brincar, mas eu tinha roupa, eu tinha comida, e tinha uma vida, né, tranquila, o suficiente para que eu pudesse estudar. Aí com o tempo, né, a gente vai melhorando, os pais vão, a gente, né, como família vai melhorando de vida, e o pai pode te dar um presente no seu aniversário em outra ocasião. É aqui que acontece, né? Mas eles falam sobre o que influencia as crianças ficarem pedindo. Às vezes é o que? Publicidade infantil, são as propagandas, né? São os produtos dos personagens que são associados, né? Por exemplo, um youtuber, né, pode fazer compre o meu livro, ou então compre isso ou aquilo, né? A influência dos amigos, um amigo tem, você não tem, você quer ter a mesma coisa que o seu amigo tem. Isso tudo, né? Mas eu acho que como alunos do quarto ano, vocês já estão mais espertos quanto a isso, né? E quanto a esse que você não pode ficar exigindo, né? Porque quando é uma criança menorzinha, ela não entende, mas quando você cresce, você entende muito bem, né? O que pode ter e o que não pode ter. E às vezes você nem tem necessidade. Eu já vi várias crianças que ganharam presente, alguma coisa, e passou um tempinho, né? E já quebrou, então nem perdeu a graça. Então o pai que dá aquilo para vocês, ele realmente, ele pensa que nossa, foi caro. Eu fico muito chateado com seus pais, né? Com relação a isso. E a gente tem que dar muito valor, né? Ao que a gente faz, ao que eles dão pra gente, tá bom? Olha lá, 38% por produtos que oferecem brinquedos e jogos, né? Essa é o que? É uma porcentagem das coisas que influenciam na compra das crianças. Foi uma pesquisa feita. Por que tal pessoa comprou isso? Porque eu vi porque meu amigo tem. Então foi uma pesquisa feita e com relação às perguntas que fizeram às vezes para criança, né? Ou então perguntas que fizeram para os pais. Ó, 35 por embalagens coloridas e atrativas. Às vezes vai no mercado, a embalagem está bem colorida, bem legal lá, e você, quero comprar. E nem sabe o que é aquilo que está dentro da embalagem. Então vamos lá, olha lá. Com base nas informações acima e seus conhecimentos sobre o assunto, responda o que é consumo. Então aqui vocês podem colocar a resposta aqui para vocês, né? Já está bem aqui toda escrita para você, que é algo que a gente compra por necessidade. Na B, quais as consequências do consumo exagerado, ou seja, quais as consequências do consumismo? E só veio um tempinho da aula, 43 minutos tem que encerrar. Vamos lá. Então, quais as consequências da gente ficar comprando, por comprar? Vai faltar dinheiro, né, para coisas necessárias. A gente também tem que ter a questão do tudo que a gente tira, né? Por exemplo, o celular, ele vem da matéria-prima, né? Que matéria-prima é essa? Vem da natureza. Se a gente consumir, cada pessoa ficar com 3, 4 celulares, né? O que acontece? A natureza, nós vamos o que? Degradar mais na natureza, de onde ele vem, vai. Então, algumas pessoas vão utilizar, vão poluir mais, então vai consumir, né? Vai produzir mais o que? Vai aumentar a poluição, vai. Algumas pessoas podem até ficar sem, né?
Então, tudo isso a gente tem que colocar aqui algumas consequências do consumismo é o quê? Vai faltar dinheiro e, e, e entre outras, né? São muitas, mas vocês podem colocar três consequências de consumir. Comprar por comprar, tá bom? E na C. O que pode ser feito para conscientizar as pessoas sobre esse exagero? O que a gente pode falar para as pessoas que compram? Que ela poderia gastar dinheiro melhor, né, com a sua saúde, ela poderia aproveitar para viajar. Tem muita gente que compra, assim, porque é uma das maiores experiências que a gente pode passar na vida, são as nossas lembranças, as nossas memórias. Então a gente pode guardar mais dinheiro para viajar, a gente pode se alimentar melhor, como eu falei para vocês, cuidar mais da saúde, tudo bem? E assim por diante. A gente pode, por exemplo, quando às vezes pode juntar o dinheiro, né? E quando tiver uma necessidade, acontecer alguma coisa ruim, a gente tem aquele dinheiro que não precisa, né, sofrer por conta de outras coisas, tudo bem? E vários outros exemplos. E aqui depois a gente vai voltar, tá bom? No próximo vídeo, na questão 12 e finalizar no nosso terceiro caderno de atividades. Esse vídeo ficou longuinho, mas não esqueçam, tá, gente? Porque não é só dar a resposta. A gente está vendo aqui é uma aula, tá bom? Em sala de aula a gente falaria muito mais, mas que é resumido. Então a gente vai voltar na próxima, né? No próximo vídeo. Qualquer dúvida, é só escrever aqui abaixo. E tchau, tchau. Um abraço.